Tá certo? Data do início do PPRA final, atividade da empresa, os setores de trabalho, planejamento anual, estratégia e metodologia da ação, forma de registro e divulgação dos dados, periodicidade, antecipação dos riscos, reconhecimento dos riscos, medida de controle e registro de dados e informação. Isso aí é o índice do PPRA. Aí está aqui, ó, a introdução, essa coisa assim, é falando sobre a empresa. Este trabalho tem por objetivo atender a norma recomendatória número 9, texto aprovado pela portaria tal, lei tal, que estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação do programa de prevenção de riscos ambientais, PPRA, visando a preservação da saúde e integridade dos trabalhadores através da antecipação de reconhecimento e avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais e de trabalho existentes na empresa, que podem ser mensurados e localizados, definindo ações para atenuá-los, extinguir-los ou manter sob controle. É o início do PPRA, o preâmbulo, né? A introdução desse trabalho que é. Quem é a empresa? A indústria do calçado doutor S.A., a atividade é a fabricação de calçados de couro. Aí botei ali o código da atividade, que é o KNAI, o grau de risco dela, 3, número de funcionários, ela tem 9, o CNPJ dela ali, também criado. Isso aí é somente para exemplificar, tá? Rua, Daniel de Boa 44, no Recife, CEP e o telefone de lá. Quadro de funcionário, aí está aí. Setor, produção e administração. Na produção tem 4 homens e 2 mulheres. Na administração, 2 homens e 1 mulher. Total de pessoas ali ao lado. Aqui embaixo seria total. Vamos andar primeiro, professor. Vou. Quantas páginas do PPRA mais ou Data do início. Anualmente vai fazendo revisão. Cada vez que revisar, vai ficar uma data, né? Se tiver outra atualização, vai tudo, vai voltando, tá certo? Atividade da empresa, setores de trabalho. A empresa tem como atividade a fabricação de calçado de couro. Os serviços de fabricação de calçado são executados na indústria somente comercializados nas lojas da marca. A edificação tem uso comercial e é de alvenaria, de pavimento térreo. Aí você faz a descrição da empresa, como ela é. Ah, se é uma construção vertical, tantos andares, quanto tal, faz isso, discriminando as coisas como são. Ou se tiver vários prédios, o prédio tal refere-se à administração, o prédio tal refere-se a isso, entendeu? Essa é uma empresa relativamente pequena. Aí. As paredes são pintadas de branco, a iluminação do ambiente é natural, através da abertura por portas e janelas, e artificial, através de lâmpadas fluorescentes dos ambientes de trabalho. A ventilação é natural, através das aberturas, não tem refrigeração. A empresa é constituída de setor administrativo e produção, sendo o setor administrativo constituído de sócios e o setor de produção formado pelo gerente de produção e 5 operadores de máquinas. Aí está o planejamento anual, que já é o resultado de um trabalho que está mais na frente. Aí está dizendo o que vai precisar ser feito e ali está a prioridade das coisas. A medidas executadas no prazo inferior a 3 meses. B, entre 2 e 6 meses. E C, se tivesse, coisas que podem ser feitas até dentro do período de um ano. Tá certo? Mas para mim fazer esse certo, eu vou dizer o que a gente vai ter que fazer, que é o maior trabalho. Aí está, conforme está descrito lá em cima, né? Forma de registro, estratégia e metodologia. Como foi a metodologia aplicada? Está ali, ó. Antecipação e reconhecimento dos
informação às vezes porque eu estou antevendo alguma coisa que vai ser implantada. Por exemplo, vai ser criada uma nova área, ou no circuito está chegando uma nova máquina, aí a gente já faz a avaliação do risco dela e coloca lá também. Estabelecimento de prioridade de meta, nós já fizemos ali atrás. A avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores, está mais abaixo aí que nós vamos ver. Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia. Monitoramento da exposição aos riscos. Registro e divulgação de dados. Eu ainda vou, eu estou dizendo como daí para frente está sendo feito. Forma de registro está aí, ó. 9.1, forma de registro. Todos os dados referentes aos riscos aqui estão expostos aos funcionários. São registrados em folhas apropriadas onde consta, olha aí, fonte geradora, local da fonte geradora, trajetória de propagação, função, número de trabalhadores expostos, tipo de exposição, tempo de exposição, avaliação quantitativa, avaliação qualitativa, limite de tolerância, dados existentes do comprometimento da saúde, danos à saúde, medidas existentes e medidas de controle propostas. Isso são as coisas que nós vamos ter que providenciar para o trabalho. Essa avaliação quantitativa, qual a diferença? Não é quantidade, a outra é a qualidade. Enquanto a outra é a qualidade do tipo. Você vai ver já. Como é divulgado esse trabalho, a reunião com empregados de diversos setores de trabalho para esclarecimento sobre os riscos que estão expostos e que o PPF estará exposto à fiscalização. Periodicidade, eu digo tudo, né, sobre a cada tempo, as formas de avaliação, a antecipação dos riscos, não está previsto nos projetos de nova instalação na FAP, e agora que o pau vai cantar. Olha aí as fichas dos setores e as pessoas que estão expostas. Setor de produção, fabricação de calçado. Os agentes que existem lá. Existe agente físico, químico, ergonômico e de acidente. Fonte geradora, máquinas, cola e mesa baixa. Máquinas, eu estou me referindo a ter problemas com agentes físicos. Químico, cola. E ergonômicos, mesa baixa, que também pode gerar acidentes à baixa. Local da fonte geradora, é o galpão de produção, onde tem esses produtos. Trajetória e meio de propagação da pressão sonora, partículas em suspensão no ar e postura inadequada. Função, gerente de produção e operadores de máquinas. O pessoal que está nesse portal. Número de trabalhadores expostos aí a esses riscos. 6. Tipo de exposição habitual, porque é todo dia de 7 às 12 e de 13 às 16, de segunda a sexta-feira, que é o tempo da exposição, né? Intermitente é ser efetivo, no dia sim, dia não, entendeu? Avaliação quantitativa, aí não foi realizada ainda. Avaliação qualitativa, foi verificado tem ruído, vapor de acetato e celosol, postura inadequada e quanto aos riscos, olha, de acidentes, você tem problema aqui. Você tem problema de quê? Corte, choque elétrico e perfurações. Limite de tolerância do ruído, a gente sabe que é 85 decibéis. Para os demais produtos, tem ali, ó, celosol, né? 78 ppm para 48 horas semanais. Dados existentes. Bate por milhão. Dados existentes de comprometimento à saúde, se já existe algum caso de doença ou alguma coisa confirmada, a gente coloca aí, esse dado não existe. Danos à saúde, o que é que isso pode causar? Perda auditiva, doença do trato respiratório, dor de lombar, queimadura e morte por eletrocução. Não, 48 horas semanais, né? Na norma. A jornada é, mas isso aí vai até 48 horas semanais. Quanto é hora isso? Está no limite de tolerância para 48 horas semanais. Medidas de controle existente. Ele tem protetor ocular, tem máscara
vapores químicos, tem treinamento e tem DPS. Isso ele já existe. Medida de controle proposta é que a gente está colocando aí regulagem da altura das mesas, monitoramento dos vapores químicos e avaliar a medida de redução do ruído. O que é que pode ser feito? Isso aqui é o levantamento que eu faço nos setores. Como é uma fábrica pequena, como eu disse aí, é simples. Eu estou mostrando o BPIA mais simples. Mas tem muitos locais de trabalho, que todo local de trabalho você tem que fazer para saber quantas pessoas naquele ambiente estão expostas a isso. Tem um empregado que circula por todas as áreas, o PPP dele tem que dizer que ele passa em todas essas áreas, porque ele está exposto a esses riscos em todas as áreas. Cada área tem suas características. E se tratando de ser uma empresa de calçado, que tem determinado momento tem seus picos, e que aí ela contrata temporário ou coisa que faz. Aí, como é